Igrejas reformadas, que são as luteranas, anglicanas, presbiterianas e depois o movimento de Wesley, os metodistas e os batistas, são igrejas que na sua liturgia elas não dão ênfase aos dons nos cultos. Esse é o cerne. Aos dons do Espírito. Aos dons do Espírito. Isso não significa que não é bíblico. Sim. É muito comum pessoas virem e falar assim: o pessoal vai lá para presbiteriana, e os presbiterianos sabem o que eu estou dizendo aqui com muito respeito, mas o pessoal fala isso. Vocês vão lá para sorveteriana, porque aquele pessoal é muito frio. Os batistas são muito frios, eles não têm o Espírito Santo. Ora, que heresia é essa? O Espírito Santo não é de propriedade exclusiva de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. Ele é o próprio Deus. Agora, as igrejas, elas dão ênfase no pentecostal, no culto, à manifestação de dons. Por exemplo, a Quadrangular, na época dos anos 60, como a Igreja Internacional da Graça, o R.R. Soares, eles dão muito ênfase à questão de cura. E a Quadrangular vinha para essa vibe. Uhum. E eu vi muita gente sendo curada na igreja. Rapaz, eu vi um cadeirante andar, irmão. Eu vi muita gente sendo curada. Cadeirante andar, isso eu vi. As igrejas reformadas, como eu disse para você, e os batistas, eles não dão ênfase no culto. Então eles trabalham na sua liturgia, uma liturgia um pouco mais conservadora. Mas hoje isso com a globalização está sendo desmistificado, porque a nossa igreja local aqui, nós temos liberdade. Tem um Gianzão lá que é um assembleiano lá no banco da frente. Não, eu também já recebi o dom de falar em línguas, mas entendo muito bem o momento em que Deus está me usando. E eu sou um batista, na sua essência bíblica, né? Então, o Guilherme, eu vim para eu vim servir a Deus na Batista por conta de que eu me encontrei com o jeito de ser das pessoas que se reuniam ali como igreja. Porque eu creio o seguinte, Guilherme, que os bolinevenses vão alcançar pessoas que os batistas não vão alcançar. Concordo. Uhum. Os assembleianos vão alcançar gente que os presbiterianos não vão, porque são dons que Deus dá para aquele grupo de pessoas alcançar outras pessoas. Então, a questão do pentecostalismo é uma questão histórica também, que eles falam de um avivamento, do batismo do Espírito Santo. O batista já vai... Azusa, nos Estados Unidos. Mas, veja só, essa questão do Espírito Santo, que deveria ser o elo e da construção da nossa unidade, ela acabou sendo um ponto de divergência, porque para nós batistas, muitas pessoas chegam ali e falam assim: vocês são batizados no Espírito Santo? Olha, todo crente que crê em Jesus e foi batizado, ora foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, então foi selado. Ser selado pelo Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra. Como alguns colocam, que é o segundo batismo, o reavivamento, ser cheios do Espírito. Eu creio que é um momento de se encher do Espírito Santo, onde Deus se manifesta através de dons. Na nossa igreja eu procuro, não estou dizendo que a gente consegue, o Guilherme está lá, a Vanessa também. A gente procura dar essa sensatez. Eu falo: o pessoal que você está sentado do seu lado, ele não é mais santo ou menos santo se ele der um glória a Deus, se ele falar em língua, se ele bater palma ou se ele ficar sentado orando em silêncio. Você tem que compreender. Então, aí depende da sua maturidade de fé. Então, o pentecostalismo, ele vai falando de uma história de igrejas que saíram das igrejas reformadas. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela saiu da Igreja Batista, que é a maior igreja do Brasil hoje, com mais de 12 milhões de fiéis no Brasil. Veja só, ela é filha da Igreja Batista e começou com um rompimento de dois pastores suecos batistas que chegaram no Brasil e começaram a ter um confronto de ideias, de visões, de trabalho, e eles então fundaram a Assembleia de Deus, dando liberdade aos dons do Espírito Santo nos cultos.